tosse, dor no corpo, febre alta. Essas são as maiores características que as pessoas estão enfrentando nesses últimos dias. É o doutor Pedro Aurélio que vai falar quais sintomas são característicos de que caso, resfriado, gripe ou apenas tosse, problema de garganta. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sim, é muito importante nós diferenciarmos gripe de resfriado, porque o que tem acontecido com frequência são as pessoas confundirem essas duas situações clínicas. A gripe é um quadro mais severo, mais grave, onde o paciente tem tosse, febre, dores no corpo, e essas dores são bem importantes, tem dificuldade para se alimentar, dói a garganta, e o estado geral do paciente fica bastante comprometido. Já o resfriado é um quadro mais leve, que geralmente se manifesta assim com coriza, ou seja, aquele corrimento, secreção nasal e um pouquinho de ardência na garganta, alguns espirros. Mas o paciente não tem febre, o paciente não tem dores no corpo, o paciente não fica prostrado, como é o caso da gripe. E muitas vezes a pessoa diz assim, eu recebi a vacina, entretanto eu me gripei. Na verdade, na maioria dos casos, as pessoas não se griparam após a vacina. Elas foi um resfriado, que é um quadro mais ameno. E claro, também algumas fizeram a vacina contra a gripe, que é altamente eficaz, e tiveram gripe, de fato, a gripe verdadeira, a síndrome gripal, porque já estavam com o vírus incubado. Então, quando fizeram a vacina, já havia o vírus no organismo, ele estava no período chamado de incubação e, posteriormente, os sintomas se manifestaram. Ou seja, a vacina, nesses casos, então, teria sido feita tardiamente, para essas pessoas que tiveram gripe de fato. De qualquer forma, se uma pessoa tiver gripe após a vacina por um outro vírus que não os que a vacina dá cobertura, o governo disponibiliza um medicamento chamado Tamiflu, que é altamente eficaz. O Tamiflu, o nome genérico é Oseltamivir, e ele está disponível nos plantões gratuitamente. Nas farmácias não é possível adquirir, visto que o governo federal adquiriu toda a produção desse medicamento para distribuição gratuita para a população. E é um medicamento eficaz, que essas pessoas poderão receber esse medicamento e resolverão o seu problema. Não está indicado que tomem medicamentos, obviamente, que se automediquem, porque às vezes acabam mais complicando do que resolvendo seus problemas. Doutor, e cuidados, porque para quem está com tosse, para quem está com mal-estar, busca nesse momento o plantão, busca o hospital do município de Cachoeira do Sul. É preciso evitar o contato com outras pessoas ou mesmo ficar em locais fechados? Sim, algumas medidas são importantes para a pessoa evitar as gripes ou resfriados, porque nessa época aqui, principalmente no nosso estado, que faz frio e umidade, as pessoas devem manter-se assim bem agasalhadas, com uma boa nutrição, né? Alimentar-se regularmente, evitar a exposição com um pouco agasalho a ambientes de frio e umidade, obviamente, evitar ambientes fechados, mal arejados, principalmente se houver no ambiente a presença de fumaça, como, por exemplo, fogão a lenha, que não é algo adequado para se ter dentro de casa, porque a fumaça do fogão a lenha ela é tão prejudicial quanto a fumaça do cigarro e favorece os problemas respiratórios. Então, essa pessoa procurando se hidratar bem, tendo esses cuidados, obviamente que ela terá uma dificuldade maior em adquirir essas doenças respiratórias. O senhor falou do clima, a gente teve os últimos dias de muita chuva e quase que nada, podemos dizer na última semana, nenhum dia de sol. Isso são fatores que também fazem com que as pessoas... São fatores que favorecem, evidentemente, a disseminação do vírus. E principalmente porque as pessoas ficam em ambientes fechados e o contato umas com as outras ele aumenta, seja pelas gotículas respiratórias ou pelas mãos, que a maior parte do contágio é feito pelas mãos, daí vem aquela necessidade para evitar o contágio de lavar as mãos, passar um álcool gel de preferência, porque aí realmente nós teremos uma higiene perfeita das mãos com álcool gel.
Então, nesses ambientes onde circulam muitas pessoas, onde tem, a pessoa deve, de preferência, cuidar para usar o álcool gel. No caso da gripe, o senhor falou sobre o medicamento, mas a gente falou também do resfriado e da tosse. Automedicação, nunca, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda buscam os xaropes nas farmácias. Sim, é importante ressaltar que a gripe só tem um medicamento que está comprovado cientificamente que funciona e que é distribuído gratuitamente pelo governo federal. Esse medicamento chama-se Tamiflu, que é o único medicamento comprovadamente eficaz contra a gripe. O resto são só sintomáticos. O resto dos medicamentos é somente para aliviar os sintomas. Nos outros casos, é sempre uma boa alimentação e hidratação. Sim, e mais sempre as medidas gerais, que é uma boa alimentação, repouso quando necessário e uma boa hidratação. Muito obrigada pelas informações, doutor. Pois não, estamos à disposição para os esclarecimentos que forem necessários a respeito do tema.